Bem-vindos à nossa segunda videoaula sobre o tema ondulatório. Na primeira videoaula nós caracterizamos o movimento periódico e o movimento oscilatório. E hoje nós falaremos sobre as funções horárias destes movimentos. O que são funções horárias? É a equação que define a posição, a velocidade e a aceleração de um corpo que está descrevendo um movimento harmônico simples em função do tempo. A gente já viu lá no movimento retilíneo uniforme, onde a gente tinha a equação da posição, S igual a S0 mais VT. A gente tinha no movimento retilíneo uniformemente variado a equação da posição, S igual a S0 mais V0T mais 1 meio de AT ao quadrado sobre 2. Da mesma maneira que nós escrevíamos a função da posição do movimento de um corpo em movimento retilíneo em função do tempo, aqui também nós escreveremos a equação da posição, da velocidade e da aceleração de um corpo que está descrevendo agora não um movimento retilíneo, mas sim um movimento harmônico simples. E a primeira definição aqui é o que é um movimento harmônico simples. Então a gente tem aqui nesse nosso gráfico de tempo e posição, que a gente está vendo aqui que a posição está variando de acordo com esta função aqui, que tem esta figura. E esta função aqui nada mais é do que a nossa função seno. E nós dizemos que um movimento é harmônico simples, movimento harmônico simples, sempre que ele é descrito por uma função harmônica, ou seja, por uma função senoidal ou uma função cossenoidal. O movimento retilíneo uniforme é uma reta, o movimento retilíneo uniformemente variado também acontece ao longo de uma reta, mas com aceleração constante. E aqui o movimento harmônico simples, ele acontece segundo uma equação, uma função harmônica, ou seja, uma função seno ou uma função cosseno. Antes da gente entrar basicamente na nossa função horária, é importante a gente fazer uma relação entre o movimento circular uniforme e o movimento harmônico simples. Observem aqui, você tem aqui o movimento circular uniforme, é aquele que acontece segundo uma trajetória circular. Então este ponto aqui na extremidade dessa seta está descrevendo um movimento circular uniforme, porque ele tem aqui velocidade angular constante. E se você observar aqui a projeção da ponta dessa seta, que é esse pontinho aqui, ele fica andando para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. E se você observar aqui o gráfico da função posição dele, você vê que ele está descrevendo uma função senoidal. Ou seja, existe uma relação entre um corpo descrevendo um movimento circular uniforme e um movimento harmônico simples. E é através desta relação que nós vamos estabelecer as funções horárias do movimento harmônico simples. Então aqui vamos pegar os principais elementos do movimento circular. Ele acontece aqui na trajetória circular. Nós temos aqui o nosso ponto. Eu só peguei ele aqui para ele não ficar andando aqui, eu peguei e botei ele paradinho aqui. A gente tem aqui o raio, que no caso do movimento harmônico simples a gente chama isso de amplitude, que é o tamanho máximo que esse ponto aqui se desloca, que é a amplitude máxima, é esta distância aqui do centro até aqui, que nada mais é do que o raio no nosso movimento circular. Eu tenho aqui um ângulo φ, que é o ângulo que vai acontecendo aqui quando o raio aqui está girando. E eu tenho a projeção desta posição,
que é onde eu descrevo esse pontinho aqui que fica andando por um lado e para o outro, que é o nosso ponto, ou o nosso corpo que está fazendo um movimento harmônico simples. E essa projeção aqui, a gente já sabe, é x, e x nada mais é do que a vezes o cosseno do ângulo φ. Então aqui a gente escreveu, ó, x igual a cosseno de φ. Se você ficou com alguma dúvida, dá uma revisada lá no movimento circular uniforme. Ele é base para a gente poder entender aqui o movimento harmônico simples. Então agora eu já sei que esse φ aqui também, que é este ângulo, eu posso escrever ele da seguinte forma. Ele é um ângulo inicial mais a velocidade angular, que a gente chama de ômega, vezes o tempo. Da mesma maneira, não se assustem aqui, da mesma maneira que a gente tinha lá no movimento retilíneo S igual a S0 mais VT, no movimento angular a gente tem φ igual a φ0 mais ômega t. E agora eu posso juntar essas duas coisas. Eu tenho aqui ó, φ, eu vou pegar esse φ e substituir aqui, e eu tenho a equação da posição, a equação horária da posição. X igual a cosseno de φ, e quem é φ? Φ é φ0 mais ômega t. Então, esta aqui é a função horária da posição no movimento harmônico simples. Sabendo este ômega aqui, que é chamado de pulsação ou de velocidade angular, eu consigo agora, sabendo também o φ0, que é da onde começou a posição, eu consigo descrever, ou consigo saber onde está aqui no eixo x, este pontinho aqui, em função do tempo. É só colocar aqui nesta equação e eu consigo determinar onde o ponto ou o corpo está em função do tempo. Por isso que é chamada função horária da posição. Da mesma maneira, eu consigo escrever a função horária da velocidade. Aqui eu tenho a representação do nosso movimento circular. A velocidade tangencial está aqui, aparecendo aqui. E da mesma forma eu consigo decompor essa velocidade tangencial aqui no sentido do eixo x. Então eu tenho que esse ângulo aqui em cima é o mesmo desse ângulo aqui embaixo, é o ângulo φ, e aqui está a velocidade horizontal, e nada mais é do que Vt, que é a velocidade tangencial, vezes o seno do ângulo φ. Se o ângulo φ está aqui, na hora que eu vou decompor, ela está sem o ângulo, e ela é negativa, porque na hora que ela está indo para o lado de cá. Então, menos, positivo é aqui para a direita, negativo é aqui para a esquerda. Então, V igual a menos Vt seno do ângulo φ. A gente já viu que φ é igual a ômega vezes A. Então, agora, e a gente já viu que φ é igual a φ0 mais ômega t. E agora é só substituir essas coisas aqui em cima. V vai ficar igual a menos Vt. Quem é Vt? Ômega A. Então, aqui, ó, ômega A seno de φ. E quem é φ? φ0 mais ômega t. E aqui eu tenho a equação ou a função horária da velocidade. Agora eu já consigo dizer qual é a velocidade deste pontinho, aqui que está se mexendo segundo o movimento harmônico simples, em função do tempo que foi transcorrido. Então, no segundo 1, no segundo 2, no segundo 3, eu consigo já calcular a posição e a velocidade. E agora nós veremos como que eu calculo a aceleração. Do mesmo jeito, a gente começa aqui no nosso movimento harmônico, movimento circular, perdão. No movimento circular, qual é a aceleração que aparece? Aceleração centrípeta. E qual é a fórmula da aceleração centrípeta? É ômega2r. E aqui eu vou decompor da mesma maneira a aceleração centrípeta numa aceleração tangencial, que eu chamei de A. Então, A é menos aceleração centrípeta vezes cosseno do ângulo φ. Se aqui embaixo é φ, aqui em cima também é φ. Eu sei que φ é igual a φ0 mais ômega t. E eu também sei que a aceleração centrípeta é ômega2a.
Então agora eu só vou juntar tudo isso aqui e substituir nessa primeira equação. Onde está escrito aceleração centrípeta, eu vou escrever ω2A. Onde está escrito φ, eu vou escrever φ0 mais ωt. E agora eu tenho a equação da aceleração, a função horária da aceleração. Menos ω2A vezes cosseno de ωt mais φ0. Se você olhar 2 slides para trás, você verá que A vezes cosseno de ω2 φ0 nada mais é do que a expressão para x. Então é só eu substituir aqui, vou chamar isso aqui, isso aqui é x, é a posição. Então eu posso escrever também que a aceleração é igual a menos ω2x, onde x é a posição deste pontinho aqui que está descrevendo o nosso movimento harmônico simples. Então, agora nós já vimos todas as funções horárias. Vamos recapitular um pouco aqui e colocar todas elas juntas aqui. A gente já viu que elas são derivadas a partir do movimento circular. No movimento circular ele acontece aqui com um raio A, e no caso do movimento harmônico a gente chama de amplitude. Ele tem uma pulsação, que é essa velocidade angular aqui, denominada pela letra W. Ela é dada por 2π sobre t, ou 2πf. Recorda lá no movimento circular uniforme. Esta daqui é a relação entre pulsação e período ou frequência. Período é o inverso da frequência, então isso aqui a gente já viu na primeira videoaula de ondulatória, do movimento harmônico simples. Vimos também este ângulo aqui, a gente costuma chamar de fase, e ela é medida em radianos. E a gente tem que este ângulo aqui nada mais é do que um ângulo inicial mais velocidade vezes tempo. Velocidade aqui dado por ômega e tempo pela letra t. E a gente viu aqui a equação da posição x. Então este tamanhozinho aqui, né, esta posição aqui é A vezes cosseno de ωt φ0. Vimos que a velocidade deste ponto aqui, né, do corpo, que ele está neste ponto aqui, é dado por menos ômega a seno de ωt mais φ0. E vimos a equação da aceleração, que a gente pode escrever aqui como menos ômega ao quadrado a cosseno de ωt mais φ0. E aqui fica mais fácil de você ver. A cosseno de ωt mais φ0, esse pedação todo aqui, é nada mais é do que x. Então, eu vou substituir isto aqui por x e tenho que A igual a menos ômega ao quadrado vezes x. E essas foram as funções horárias da posição, da velocidade e da aceleração de um corpo descrevendo um movimento harmônico simples, que é aquele que funciona para lá e para cá, segundo uma senoidal ou uma função cosseno. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Vejo vocês no próximo capítulo de Movimento Harmônico Simples. Bons estudos e até lá!